Investidores, Bitcoin sendo cotado a 21.219 dólares no momento em que eu inicio esta análise, o BTC que está tentando romper aqui uma região onde ele deixou alguns topos, tá vendo? Ele deixou alguns topinhos dentro dessa mesma margem, bem próxima aqui dos 21.200, 21.300, né? Deixou alguns pequenos fundos dentro dessa margem também, tá vendo aqui? Ó, a gente consegue até sinalizar, dá até pra gente contar esse topo também aqui, ó, como um topo que tá dentro dessa região, né? Apesar dele já estar um pouquinho mais acima, aqui já lá na faixa dos 22 mil dólares, mas o fato é que a gente vê que o Bitcoin deu uma travadinha aqui dentro dessa margem, né? Ó, dessa margem aqui, algo que a gente entende como natural, né? Natural, o Bitcoin deixou alguns topos e fundos dentro dessa região, a gente vê vários eventos técnicos dentro dessa margem de preço aqui de junho para cá, né? Então, natural que ele encontre uma certa dificuldade para continuar se projetando para cima. Eu que tô ficando cada dia mais confiante de que a gente pode ver o BTC se projetando para cima nesse fim de ano, investidores. Eu venho aqui com um discurso um pouco mais duro nos últimos meses, até porque a gente não via nenhuma razão no horizonte para a gente poder ficar um pouco mais otimista, e eu tô começando a perceber que a gente, pouco a pouco, tá começando sim a ter motivos para acreditar que a gente pode viver um ralizinho aqui no BTC, um ralizinho de recuperação, e é sobre isso que a gente vai falar nessa análise, tá? Então, reforço para vocês aqui que continuo na expectativa de ver o Bitcoin se projetando acima dos 21.600 dólares, região entre 21.600 e 21.700, tá? Acredito que se consolidando acima dessa região, o BTC pode ter força então para ir testar aquele topinho lá dos 25 mil dólares, certo? E como eu mostrei para vocês aqui em análises anteriores, quem está acompanhando a sequência de análises do Bitcoin, a gente já identificou aqui que a gente tem uma margem de volume financeiro, a gente tem uma barreira de volume muito frágil aqui, ó, dentro dessa margem entre 25 e 29 mil dólares, né, mais ou menos dentro desse retângulo verde, desse retângulo amarelo que eu acabei de desenhar. Então eu acredito, investidores, que se o Bitcoin vier a testar esse topo dos 25 aqui e, é claro, efetuar um rompimento verdadeiro, com volume financeiro entrando na operação, a gente pode ver ele ganhando força para, quem sabe, buscar até aquela região próxima já desse range de lateralidade que a gente viveu aqui, né? A gente tem dentro daquela margem ali um gap lá nos futuros de BTC, né? Esse gap está justamente dentro dessa faixa aqui, ó, desse retângulo amarelo que está aqui entre 27.396 e 28.725 dólares. Também já coloquei para vocês aqui essa tese, né, de que o mercado, na grande maioria das vezes, se projeta para fechar gap, né? Então, a gente tem uma expectativa de ver, quem sabe, o Bitcoin rompendo esses 25 mil dólares para ir buscar o fechamento desse gap aqui, e algo que pode levar, então, o BTC a testar lá a região próxima dos 30 mil dólares, né? Como falei para vocês, tô ficando um pouco mais otimista aí, né, com tudo aquilo que eu tô vendo acontecer também fora do gráfico, e quero mostrar para vocês o porquê, né, que começo a entrar em um viés um pouco mais otimista para os próximos tempos aqui para o Bitcoin. Quero compartilhar com vocês aqui essa matéria, e a gente vai voltar ali no gráfico para dar uma olhadinha no dólar, tá? Bitcoin agora está menos volátil do que S&P 500 e Nasdaq. Uma rara perda diária de 2% para o índice do dólar americano dá ao Bitcoin e às ações uma oportunidade de ganhos, mas o Bitcoin ainda reduz o restante da volatilidade. O dólar cai 2% com recuperação de ativos de risco. O par Bitcoin-dólar se beneficiou dos últimos dados econômicos dos Estados Unidos, enquanto o dólar inversamente sofreu. O índice do dólar americano, DXY, perdeu 2% em um dia pela primeira vez em anos, ajudando a alimentar uma alta de ativos de risco. E eles estão falando justamente desse candle grandão aqui, ó. Fazia muito tempo que a gente não via uma queda tão expressiva para um único dia do dólar, e a gente sabe que isso é um fator que beneficia o Bitcoin. E eu vou até trazer aqui para o DXY para a gente dar uma olhada, investidores. O enfraquecimento do dólar é algo que me deixa bastante otimista com o Bitcoin e as criptomoedas, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês, já tinha feito aqui uns desenhos para mostrar para vocês o seguinte. Bom, primeiro que a gente vinha em uma tendência de alta, né, aqui no DXY, uma tendência que já vinha desde quando? Desde lá de maio de 2021, né? Sequência de topos e fundos ascendentes aqui no DXY.
E a gente viu uma barrona grandona aqui no último dia de negociação, tá vendo? Isso aqui é uma barra de continuidade, é um marubozu isso aqui. No meu entendimento, a grande probabilidade depois de um candle de autoridade como esse aqui é a gente ver a coisa continuar andando para baixo aqui, né? E é isso que a gente quer para ver o Bitcoin se fortalecendo. E o que a gente precisa aqui no dólar é ver sinais claros de que essa tendência de alta vai reverter. E quais seriam esses sinais? Aí eu volto com os desenhos aqui do gráfico para mostrar para vocês o seguinte. Bom, a gente já tem ilustrado aqui que a tendência era de alta, né? Ó, a gente tem primeiro uma linha de tendência de alta aqui que o DXY não perdeu, certo? A sequência de topos e fundos ascendentes se mantendo, tá vendo? Ó? Ele ia se aproximando da LTA e voltava a se projetar para cima. E a gente viu essa tendência começar a enfraquecer a partir desse ponto aqui, tá vendo? A gente começou a ver que ao invés de topos ascendentes e fundos ascendentes, o DXY passou a deixar, desde ali de meados de 28 de junho, topos descendentes, tá vendo? Topos descendentes com fundos descendentes também. Ele já deixou um fundo descendente em relação a esse fundo aqui, tá? E para mim aqui, qual seria então um sinal claro de que a gente pode ver o dólar entrando em uma fase corretiva? Seria o rompimento dessa LTA, certo? A gente vê o dólar se projetando para baixo dessa reta diagonal branca aqui e rompendo para baixo essa mínima que ele deixou, que está aqui na margem dos 109 pontos, tá? Isso aqui para mim representaria um sinal claro de que essa tendência está sendo revertida e isso iria beneficiar o mercado de ações, iria beneficiar o mercado de criptomoedas. E eu acredito que em um eventual cenário de rompimento para baixo, a gente pode ver o DXY vindo buscar aqui a média móvel de 200 do diário, que vai estar aqui na faixa dos 104 pontos, tá? Isso iria coincidir também com o 38 de Fibonacci na correção de todo esse movimento de impulso aqui, de todo esse ciclo de alta, né? A gente teria então o mercado corrigindo 38% de toda essa alta que o dólar teve aí nesse último horizonte temporal aí de praticamente 1 ano e meio, né? Quase 2 anos. E por que eu acredito que o DXY pode continuar perdendo força, investidores? Porque a tendência do momento é que o Federal Reserve vá arrefecer esse ritmo de aumento da taxa de juros americana. Eu quero até mostrar para vocês aqui, ó, que a inflação americana parece ter atingido o seu pico, certo? A gente consegue perceber pelas barrinhas aqui que a gente vinha em uma progressão de inflação em alta, mês a mês, mês a mês, mês a mês. A gente chegou lá em um pico de 9,1% de inflação anual lá no mês de julho. Desde então a gente viu essa inflação arrefecendo um pouquinho, levemente, mas a gente já começa a ver que as barrinhas estão em queda aqui, né? Ó. A gente vê claramente aqui, ó, que a inflação está arrefecendo, certo? Inclusive, nessa semana a gente vai ter a divulgação, a atualização. Uma nova barrinha vai surgir aqui nessa próxima semana, né? Cada barrinha aqui representa um mês. E o que seria importante? É uma paulada para baixo aqui, né? A gente vê uma barrinha surgindo, mostrando pra gente que a inflação americana está pouco a pouco arrefecendo. E isso provavelmente vai abrir espaço para o Fed reduzir o ritmo da alta de juros que vem acontecendo por lá. A gente tem essa tabelinha aqui, a gente observa que desde março, o Fed vem elevando, né, o interest rate, né, o Fed Funds Rate, progressivamente, mês a mês, tá vendo? Ó, começou com um aumento de 25%, 0,25%, depois um aumento de 0,50%, e desde junho a gente está vendo aqui aumentos na faixa dos 0,75 pontos percentuais. Então, a expectativa do mercado para esse momento é que na divulgação desse dado de dezembro, a gente possa ver o Fed arrefecendo esse ritmo de elevação. É claro que os juros continuam aumentando, isso não é bom, a gente quer ver juros em queda, porque juros caindo abre margem para investimento em ativos de risco, como criptomoedas, ações e tudo mais. Mas ainda que a gente não está vendo a taxa de juros caindo, pelo menos a gente vai ver a margem de elevação sendo arrefecida, né? Se a gente voltar para 0,50 pontos, isso vai ser algo que vai ser muito bem visto pelo mercado e a gente pode ter aqui um movimento muito positivo para as criptomoedas se de fato na reunião de dezembro a gente tiver uma elevação na margem ali dos 0,50 pontos percentuais. Inclusive, nesse momento, os economistas entrevistados e que participam desse grupo do CME, que traz para a gente as expectativas deles em relação ao Fed Funds Rate, 61% desses caras estão acreditando que a gente vai ter uma elevação
na faixa dos 0,50%, que seria esse cenário positivo, né? Ou seja, o Fed arrefecendo esse ritmo de elevação da taxa de juros. É claro que isso aqui é apenas um dado especulativo, esses são economistas que são entrevistados, então a Investing pede a opinião desses caras, e aí, o que vocês acreditam? Quanto que vocês acham que vai subir na próxima reunião? E aí os caras dão a opinião deles, e enfim, a maioria já está acreditando que o Fed vai começar a arrefecer essa alta de juros, até porque na conferência de imprensa dessa última semana, o próprio Jerome Powell colocou para o mercado que o Fed ainda não tem clareza dos impactos que a alta de juros que já foi realizada teve no mercado, né? Teve na economia. Esse efeito costuma ser um pouco atrasado, então eles têm o receio de continuar aumentando em uma margem muito elevada, como, por exemplo, 0,75 pontos, isso de repente descalibrar a coisa e eles mergulharem os Estados Unidos em uma recessão muito severa no que vem. Então, eles já estão começando a medir um pouco mais essa margem de elevação da taxa de juros. Eu acredito que isso pode ser muito positivo aqui para o Bitcoin. E para a gente fechar aqui o nosso vídeo de hoje do Bitcoin, eu volto aqui para aquela primeira matéria do Cointelegraph, porque eu quero colocar para vocês uma opinião de um cara bastante relevante aqui para o mercado, e é uma opinião que eu compartilho, tá? O Tyler Winklevoss, cofundador da plataforma de negociação Gemini, revelou a crença de que os mercados de criptomoedas continuarão a atuar como um dos principais indicadores da trajetória geral do mercado, como em 2021. As criptos foram a primeira classe de ativos a falhar, ou seja, a cair, e será a primeira a ressurgir. E eu compartilho dessa opinião. A gente começou a ver as quedas no mercado cripto ainda no fim do ano passado, né? Muito antes do mercado de ações, por exemplo, do mercado de equities. E eu também acredito que a gente vai ver, investidores, o mercado cripto sendo o primeiro a começar a se recuperar. Quando a gente vê esse movimento aí de alta de juros arrefecendo, é bem possível que a gente comece a ver, então, a recuperação do mercado cripto, algo que vai nos levar, então, à próxima bull run aí do BTC, que vai, então, nos conduzir até aquela margem de 100 mil ou até 140 mil dólares por unidade de Bitcoin, e vai ser ali que a gente vai começar a realizar os nossos lucros, né? E colher todos os frutos por ter sido resiliente nessa fase difícil do mercado, certo? Então, fecho essa análise de domingão agradecendo você que ficou comigo aqui até o final. Se você gostou do vídeo, cara, peço que você não deixe de apertar o botãozinho de like aí para fortalecer o nosso canal. E eu convido você que é novo a se inscrever para que você possa continuar acompanhando as atualizações das análises do Bitcoin e de todas as outras criptos que eu compartilho por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.